Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Às vezes, alguns amigos são mais que amigos, eles são família. Quando é que esse laço de amizade para a família se transforma? Será que é real isso? Que amigos podem ser mais que amigos, que eles podem se transformar em família? No episódio de hoje eu vou falar sobre uma das séries que eu mais amo e que me ensinou muito como uma amizade pode se transformar e muito sobre as amizades e o grande amor que pode existir nelas. A Million Little Things, ou 1.000.000 de Coisas, é uma série de drama da ABC que aqui no Brasil ela tá disponível lá no Globoplay e eu já assisti essa série há um tempo. E eu nunca falei muito sobre ela porque ela é meio xodozinho, mas ela é muito boa. Inclusive eu indiquei pra minha irmã, que também se apaixonou pela série. E eu não sei se vocês já ouviram falar, porque ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Eu sei que ela tem sua fanbase, óbvio, já vi pessoas falando sobre ela. E no momento que ela tava sendo transmitida, né, ainda na ABC, já tinha uns grupos aqui no Brasil que legendava e tal, e se falava sobre os novos episódios. A série ela chegou ao fim, eu acho que o ano retrasado, se eu não me engano, mas ela tem 5 temporadas no total e assim, é maravilhoso, maravilhoso. A série, ela acompanha um grupo de amigos que já se conhecem há um bom tempo, mas que se inicia a partir da morte de um deles, e esse acontecimento vai mudar muito e mexer muito com a vida deles e, consequentemente, com a amizade. O que é interessante de acompanhar o início da série é porque eles já são amigos há um bom tempo, só que pra gente que tá assistindo, pra mim que tava ali, né, quando dei play no primeiro episódio, eu tô conhecendo eles agora, então, tipo assim, eu não tinha nenhum conhecimento de como eles iam lidar com aquele fato ou de como eles vão dar com todos os outros fatos que vão se suceder em todos os outros episódios da série. E essa é uma escolha de roteiro muito interessante, porque é isso, a amizade deles já tá bem estruturada, mas eu não sei sobre nada, então, tipo, era tudo uma novidade pra mim. Inclusive, é bem estranho você começar a série já tendo algo tão impactante, apesar que, tipo, tem ali a sinopse sobre o que é a série, mas é realmente muito impactante. Mas é realmente esse evento, eu acredito, é esse evento que vai mudar muito a amizade deles daquele momento pro resto da vida, sabe? Então, certos acontecimentos nos primeiros episódios me fizeram questionar muito como que a amizade deles iria ficar depois de tudo, né? Principalmente depois desse momento e dos segredos que vão ser revelados depois desse grande acontecimento, que é a morte de um deles. E aí é esse um dos aspectos que me fez refletir muito sobre a força de amizades verdadeiras. Porque o que é que acontece, né, quando uma amizade é abalada por acontecimento como a morte de uma pessoa do grupo? Como que essas pessoas sobrevivem a isso? Como que elas apoiam umas às outras nisso? E aí é interessante falar aqui um pouco sobre o contexto da série, que a amizade ela se inicia por 4 homens, um desses é o que vai falecer e tem os outros 3, e quase todos eles, na verdade 3 deles são casados, né, tem suas esposas, então elas também começam a fazer parte desse grupo, porque a amizade começa com os 4, mas as acompanhantes, né, as agregadas, elas se juntam a esse grupo de amizade. Então, como vai ser esses amigos e as esposas e companheiras deles ajudar a pessoa, a mulher que ficou sozinha e os filhos e tudo mais? Como que essa amizade continua a partir daí? Porque realmente, assim, eu vou seguir aqui no raciocínio de como essa amizade deles se torna família, porque pra mim é realmente um sentido de família, eles ficarem tão próximos uns dos outros e apoiarem uns aos outros em momentos tão difíceis como esse
que é o início de tudo, né, da série, mas todos os outros que a gente descobre que já aconteceu e dos que vão acontecer. Então, como é que eles vão superar essa perda juntos, né? Como viver a amizade depois disso? Principalmente porque o John, que é o amigo que faleceu, ele era um pilar muito forte dessa amizade. Eu sinto até que ele era quem deixava todo mundo mais próximo, sabe? Que levava a animação e o sentido para que a vida de cada um pudesse continuar ou algo assim. E até porque também, por ele ser esse pilar, todos olhavam para ele muito com essa ideia de que, nossa, o John é perfeito, o John é tipo, sempre tem uma palavra de apoio, tá sempre ajudando, sempre faz alguma coisa pelos amigos e tal. E como é que do nada esse cara morre, se mata, né? Porque eu não citei aqui no início, mas a morte dele é um suicídio, então é uma surpresa para todo mundo. Não é só uma morte impactante no sentido de que perdemos essa pessoa do nada, caso fosse um acidente ou alguma coisa assim, mas é tipo, como e por que ele tirou a própria vida? O que é que estava acontecendo que a gente nunca percebeu? Os amigos e a própria esposa dele, o que é que aconteceu que a gente nunca percebeu? E eles vão ter que lidar com tudo isso, e isso vai afetar muito a vida deles, para coisas ruins e para coisas boas também, porque a partir daí também é um recomeço de: nossa, eu não fazia ideia de que um amigo meu tão próximo estava passando por isso. E eu citando esse acontecimento, até vocês podem se perguntar, mas como assim são amigos que são famílias e não sabiam sobre o que ele estava passando? E é algo que eu vou explanar um pouco mais pra frente, mas às vezes a gente é muito amigo de alguém, nós temos amizades muito longas e tipo muito próximas, verdadeiras, que estão sempre com a gente, e tem coisas que a gente não sabe sobre essa pessoa, que essa pessoa não contou pra ninguém, ou contou pra uma pessoa só e nem todo mundo sabe, ou uma coisa que você também não contou pra ninguém, até porque tem coisas que são tão difíceis de se falar, ou vergonhosas, ou realmente por medo, por receio. A gente ainda não tem essa coragem, não sei se essa coragem é a palavra, mas que você ainda não tá pronto pra falar aquilo, sabe? E é interessante assistir a série e poder ver como cada personagem vai lidar com isso, e também ir conhecendo um pouco de cada personagem, porque tem esses 4 principais, no caso 3, né, a partir de quando o John vai morrer, a gente só vai acompanhar mais os 3 do que ele, né, até porque o personagem não vai estar mais ali, apesar que a gente tem bastante flashback, então, tipo, vamos saber algumas coisas, até porque é muito importante, o recurso do flashback aqui parte de um início de que eles já viveram muitas coisas antes, que a gente não faz ideia do que seja, então os flashbacks realmente são muito importantes aqui na história. E aí, como eu tava falando, cada personagem na série, ela tem um arco, né, nas temporadas, às vezes em uma temporada específica, mas também a gente vai vendo um pouquinho de cada um em cada temporada também, né, e é muito legal acompanhar o crescimento deles, porque, assim, o início da série, e eu acho que o início de quase toda a série, é aquilo, né, de a gente ver o personagem, os personagens com alguns problemas, né, tendo que sair da sua zona de conforto e enfrentar aquilo que aparece, né, jornada do herói, e a gente vê ele crescendo, e aí a gente vai ver todos os personagens crescendo durante todas as temporadas. É muito bonito, ao mesmo tempo que é muito doloroso, e às vezes você fica com muita raiva, porque é isso, né, os sentimentos que vão emanando ali enquanto você tá acompanhando essa história. E é muito bom ter todos eles e acompanhar eles, porque você vai se identificar com algum deles em algum momento, com algum específico durante toda a série, ou pelo menos com parte de alguns deles, o que é muito legal, e por isso também que esse podcast tá existindo, porque eu gosto muito de poder analisar esses comportamentos dos personagens e refletir como isso é na vida real, se eu conheço alguém assim, ou se eu sou essa pessoa. E aí essa série é realmente, assim, algo muito especial nesse quesito de você analisar o personagem ali, o humano, mesmo que seja em algo fictício, né? Mas que muito do que é fictício é baseado na realidade, se inspira na realidade, e também pode trazer para a realidade pra gente analisar e
tomar como exemplo, né, pra fazer ou pra não fazer. E aqui nessa série tem muito do que não fazer, mas como são seres humanos, é normal que as pessoas vão errar, e por isso que é tão bonito acompanhar eles, porque a gente vai aprendendo junto com eles e também assim, né, nossa, ele errou, vamos ver como é que ele vai se safar dessa, ou como ele vai recompensar, né, fazer melhor depois desse erro, principalmente porque eles são muito humanos, então eles cometem erros e acertos. E ao longo da série eu fui amadurecendo e refletindo sobre como as amizades podem ser tão lindas, repletas de alegria, mas que existem também tantos momentos difíceis, e eu acredito que apenas as amizades verdadeiras vão suportar passar por tantas dificuldades e ainda assim continuar existindo. E aí foi pensando nesse tema, e aí eu lembrei de uma discussão na internet sobre amizade de baixa manutenção. E pra ser sincera, eu não tenho uma opinião muito formada sobre, mas eu acho que existem muitos tipos de amizades. Existem amizades de uma vida inteira e existem amizades novas que você faz ali durante o processo da vida. E amizades de trabalho, amizades de um local específico que você vai e tal. E cada uma delas vai ter suas particularidades. É muito relativo isso de o que você conta, como é a sua relação com cada uma. Porque assim, eu penso que pode ser que você fale só para pessoas que você conhece há muito tempo, né, para amigos de longa data, coisas super íntimas suas. E pode ser que você não conte, porque mesmo sendo amigos de longa data, você não tem essa intimidade, o que é esquisito, mas às vezes pode não ter. Ou talvez essa amizade de longa data já não é tão próxima quanto era quando se iniciou. Então você já não tem mais a intimidade de contar. E às vezes você conta coisas para pessoas que surgiram na sua vida há pouco tempo. Então assim, tudo é muito relativo. Mas o que eu penso é, como é que em uma amizade de baixa manutenção você vai conseguir falar, tipo, ou contar com essa pessoa? Porque assim, eu tenho amigos que são verdadeiramente minha segunda família. A gente divide momentos de muita felicidade, mas a gente também tá ali pra cada um nos momentos difíceis. E pra mim é muito importante ter eles na minha vida, sabe? Compartilhar todos esses momentos. E eu acho que uma amizade de baixa manutenção talvez não proporcione tudo isso. E tudo bem se for o que você quiser, mas eu acho que a gente não vive sozinho, o ser humano não vive sozinho. Não quer dizer que a gente precise depender de pessoas o tempo inteiro, mas acho que viver sozinho não é legal. É isso, tipo, é solitário mesmo. E você vai precisar de alguém. E não falando isso no sentido de que a gente só vai ter amizades porque precisamos de alguma coisa para nos servir, mas porque a gente precisa, sabe? E não só no sentido de precisar de algo, da posse, de ter alguma coisa dessa amizade, de me beneficiar de alguma forma em algo realmente de possuir, mas às vezes é de lhe proporcionar realmente alegria, sabe? Tipo, a gente não vive sem alegria na vida, do mesmo jeito que a gente não vive sem tristeza, né? A gente vive com enormes coisas e acontecimentos fáceis, difíceis, alegres, tristes, né? De muita euforia ou de muita tristeza, sabe? Então, assim, e tudo isso é muito melhor, eu acredito, quando se tem alguém ao seu lado, sabe? E eu fico pensando, assim, fazendo um paralelo de amizade, né, de um relacionamento de amizade para um relacionamento amoroso, por exemplo, pensando em moldes mais comuns da sociedade, né? Vamos dizer assim, de um relacionamento monogâmico. Você vai ter que construir uma relação com aquela pessoa, né? De sair, de conversar, de partilhar de diversos momentos, sejam de viagem ou dentro de casa, de fazer tarefas domésticas ou qualquer outra coisa. Então você vai dispor de um tempo e de uma vida inteira ou de um período específico da vida pra estar com aquele relacionamento. E aí, uma amizade não... Aí você vai ter uma amizade de baixa manutenção que você fala pouco, encontra pouco. Como é que você vai contar com essa pessoa? Porque assim, pode ser que exista
E eu não sei porque realmente não é muito da minha realidade. Inclusive, deixo super aberto aqui para quem tá escutando, que quiser poder falar alguma coisa sobre isso. Eu vou adorar poder debater. Mas assim, como é que numa amizade de baixa manutenção você vai contar com uma pessoa caso aconteça algo assim absurdo? Por exemplo, o que acontece na série de você perder um amigo, né? De uma perda realmente assim, de um luto, né, na vida, perder alguém morrer próximo a você. Essa amizade de baixa manutenção, ela é uma amizade que vai aparecer ali pra lhe abraçar e lhe confortar ou não, sabe? Então, assim, eu não sei exatamente se uma amizade de baixa manutenção seria uma amizade que iria se tornar família, o que é tudo bem também, porque não quer dizer que todos os amigos que você tem na sua vida precisam ser família, mas pelo tema desse episódio ser sobre amizades que se tornam família, pela importância de ter pessoas que vão lhe apoiar, que vão lhe julgar, sabe, lhe criticar, lhe dar um puxão de orelha quando realmente for preciso, eu não sei se uma amizade de baixa manutenção faria isso. Eu só quis mesmo colocar esse adendo porque foi algo que eu pensei enquanto eu tava construindo um roteiro, aí eu lembrei disso, assim, não sei exatamente se expliquei o que eu gostaria de ter explicado, mas queria deixar pelo menos esse questionamento por aqui. Pode ser que, quem sabe, exista um próximo episódio que fale especificamente sobre amizade de baixa manutenção. Eu ainda preciso pesquisar mais e tentar entender mais. Eu só coloquei porque eu tinha visto uma discussão realmente sobre, tipo, minha gente, a amizade de baixa manutenção é tipo pessoas que não estão nem aí pra você, sabe? Que, tipo, que só precisam de você pra uma coisa específica e tchau. Não é exatamente o que eu diria, mas eu não acho que numa amizade de baixa manutenção você vai construir uma relação tão duradoura. O que também é outra questão. Eu sempre aparecem 1000 questionamentos na minha cabeça enquanto eu falo uma coisa. Amizades não duram pra sempre. Algumas sim, outras não. E tudo bem. Mas pensando no contexto desse episódio e desse tema, esses são amigos, né, dessa série, e os amigos que eu cito, né, a amizade que eu cito nesse episódio é uma amizade duradoura, uma amizade que vai estar com você pro bom e pro ruim, e que vão estar ali pra torcer por você, abraçar você, dizer o quanto você é incrível, mas também puxar a sua orelha e dizer, pô, você errou nisso aqui, acho que você poderia fazer desse jeito, caso a pessoa peça a sua opinião, mas assim, que vão estar ali pra dizer que você tá errado. Isso porque, pensando em todo o contexto da série e na amizade deles, gente, assim, se você parar pra assistir essa série, vem falar comigo depois, assim, acontecem coisas, porque realmente, assim, ela é uma série muito realista nesse sentido de trazer acontecimentos e questões e coisas que o ser humano faz muito real. Então, traição e doenças, morte, né, luto, depressão e tudo mais, nesse contexto desse grupo de amigos que estão ali realmente um pro outro. Então, tipo, tem um dos personagens que ele teve câncer. Então, assim, a gente acompanha um pouco dos flashbacks desses amigos ajudando ele nesse processo, tanto no processo de tratamento da doença, quanto no processo pós, porque assim, é algo que deixa marcado. Então, tipo, são amigos que entendem as suas dores, de questões que às vezes você não fala por conta do que a doença fez você passar, sabe? Então, de um dos amigos cometer erros absurdos em trair a sua esposa, se apaixonar por outra pessoa e tal, e os amigos, tipo, dizer assim, cara, né, você fez uma merda. Mas pra quem tá de fora, como a gente se faz presente nesse momento difícil da vida dos nossos amigos, sabe? Então, o que eu falo anteriormente sobre essa amizade de baixa manutenção é que eu não sei se essa amizade vai ser duradoura ou presente pra lhe ajudar nessas questões. Porque se por amizade de baixa manutenção a gente pensar em tipo, falo com minha amiga uma vez na semana, uma vez no mês, a gente se encontra a cada 2 meses ou uma vez no mês, tipo,
dentro da agenda dessa pessoa, ela vai poder me ajudar caso algo absurdo aconteça? Porque assim, o que acontece na série, né, tudo que a gente acompanha, é que eles fazem muito parte um da vida do outro, sabe? Tipo, de estarem juntos toda sexta-feira, sabe? Tipo, de ter um ritual assim mesmo, uma rotina de... toda sexta-feira tem um jantar entre amigos, a gente participa da peça de teatro da filha da nossa amiga, sabe? Tipo, o nosso amigo toca numa banda, que inclusive um dos personagens é músico. Ele vai se apresentar, a gente vai estar lá por ele, sabe? Tipo, amizade requer esforço, como qualquer outro relacionamento, o relacionamento da nossa família, um relacionamento amoroso, né? Tipo, diversos outros. Então, não tem como uma amizade de baixa manutenção se tornar uma família, ou sabe, essa pessoa em específico, que se não for uma amizade de um grupo inteiro, né, de baixa manutenção, se for uma pessoa só, essa pessoa não vai ser sua família, sabe? E eu falo por mim que eu tenho pessoas que são minha família sem ser minha família, né? De sangue, no sentido. Então, são amigos e amigas que eu posso contar pra muitas coisas e que a gente vai estar pra apoiar um ao outro em momentos de muita alegria e momentos de muita tristeza, quando eu perdi um ente querido e tinham pessoas preocupadas comigo, sabe? Estando ali comigo. Era isso um pouco da reflexão que eu pensei. Não sei se muitas coisas fez sentido. E essa é uma discussão muito ampla, é realmente muito relativo. Cada amizade tem suas particularidades, então... Falando em especial sobre amigos que são mais que amigos, que são família pra você, eu acho que requer muito mais do que apenas alguns encontros e conversas para que vocês se tornem família. Porque levando em consideração a amizade de A Million Little Things, né, 1 milhão de coisas, né, da série, eles fazem parte da vida um do outro, como eu tava dizendo, né? Eles se encontram com frequência, eles sabem um da vida do outro, das dificuldades, ou quase todas, né, pelo menos, porque a gente vê durante o decorrer da série e de algumas coisas que eu citei pra vocês, que existem alguns segredos, algumas coisas que as pessoas ainda não revelam, mas eu falei no início do episódio sobre a morte do John, né, desse amigo, ser também uma grande mudança na amizade deles. Então, a partir desse momento, acredito que a amizade deles vai para um outro nível de realmente falar mais abertamente sobre coisas que você antes não falaria. Porque a amizade deles também está em construção. Mas veja, é uma amizade que requer esforço e que eles fazem parte da vida um do outro. E mesmo que eles se machuquem, porque isso é quase inevitável em qualquer relação que seja, eles estão ali para superar juntos e crescer juntos. Porque... existe traição, existe doença, existe dificuldades financeiras e todas as outras coisas, e eles continuam amigos, o que também me fez questionar sobre a minha vida, assim, será que eu perdoaria tal tipo de coisa, ou eu não seria mais amiga dessa pessoa se ela fizesse X coisa, sabe? E assim, eu sei que a série também tem licença poética pra tipo, a gente viu aqui que eles vão perdoar isso aqui, sabe? E às vezes na vida real não é assim. Mas também, muito relativo de relação para relação e pessoa para pessoa. E tem uma frase muito bonita logo no início da série, logo no primeiro episódio, que é assim: a amizade não é uma coisa, é 1 milhão de coisas, que é o nome da série. E é lindo, assim, porque não é uma amizade que é composta só por momentos felizes, ou que eles estão juntos só porque um pode beneficiar o outro com coisas boas e alegres, mas também tem tristeza, tem mágoa, tem ressentimento, tem dificuldade, tem afastamento, e cada um toma seu tempo pra pensar, refletir, e eles vão crescendo juntos por conta disso. A amizade é composta por muitos indivíduos, ou no mínimo 2 deles, e esses indivíduos são 1 milhão de coisas, e juntos eles são ainda mais, né? Então é ainda mais complexo. E quando a gente pensa numa amizade de um grande grupo, de muitas pessoas, são muitos sentimentos, muitos desejos, muitos sonhos, muitos gostos, muitas coisas envolvidas. Então vai ter um momento de desentendimento, de um querer fazer uma viagem, o outro querer fazer outra, de uma viagem
uma pessoa estressa muito você, mas é isso que compõe a amizade, né? Cada uma dessas pessoas com as suas coisas mais bobas e mais fofas e mais difíceis e mais fáceis de lidar. Então vai ser um grande desafio viver e fazer parte de uma amizade, mas eu acho que quando todos se amam e acreditam verdadeiramente nessa amizade, nessas pessoas, que cada uma delas, né, torna a sua vida melhor, mais cheia de luz, de alegria, de sentido, essa amizade se torna algo indispensável. Você se torna alguém melhor, a sua vida ganha mais cores e ganha mais 1 milhão de coisas. E é isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que também tenham trazido reflexões pra vocês, que tenha feito sentido, porque eu sinto que eu falei muita coisa, mas quem sabe na edição não deu um jeito. Eu aconselho muito vocês a assistirem essa série de verdade. Me fez pensar muito sobre amizade, sobre como eu estava sendo como amiga, como eu poderia ser uma amiga melhor. Eu acho que essa também é uma da graça e uma das coisas mais lindas do cinema, é a gente poder assistir e pensar na nossa própria vida. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram, vou adorar saber. Se você curtiu o episódio, compartilha com os amigos e também o perfil do podcast, né, lá no Instagram e no TikTok. Também peço para que vocês sigam o podcast na plataforma que você está escutando, se é no Spotify ou se é no YouTube. Segue, por favor, para ajudar essa criadora aqui de conteúdo. E vamos conversar mais por aí, tanto nos comentários quanto lá nas redes do Comporta na Tela. Até o próximo.